Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui mais um dia para levar a palavra de Deus no estudo de Tiago. Você que nos ouve, ore por nós. Nós estamos começando uma igreja batista tradicional aqui no distrito de Bonfim Paulista, pertinho de Ribeirão Preto. Hoje estudaremos o assunto de fé e obras em Tiago capítulo 2. E a mensagem que eu tenho é cara e coroa. Esse título. Talvez você não entenda. Pastor, o que esse título tem a ver com fé e obras? O que uma moeda tem a ver com a palavra de Deus em Tiago capítulo 2? Eu lhes respondo assim, meus irmãos. Assim como não existe uma moeda sem cara ou sem coroa, assim também não existe fé salvadora sem obras. Uma moeda só existe se tiver a cara e a coroa ao mesmo tempo. Da mesma forma, a fé que salva o pecador é a fé que tem como consequências a realização das obras de Deus. Estamos diante do texto mais mal interpretado das Escrituras. Tiago 2 é também um dos textos mais complexos e contestados da Escritura. É aqui que a religião romana defende que só fé em Jesus não é suficiente para salvar o homem pecador. Eles defendem que para a salvação é necessário fé mais obra, o que consiste numa grandiosa heresia e faz do catolicismo uma repugnável seita herética. De fato, catolicismo não é cristianismo, como defende as Escrituras. Mas vejam só as declarações de Paulo e Tiago, e você, se ainda não estudou profundamente os textos, não ficarão confusos, né? Vejam só. Paulo diz assim em Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Tiago diz, como nós veremos, em 2,24. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Paulo diz em Romanos 4, 2 e 3, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Tiago declara em 2, 20 e 21, mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Eu digo para você que me ouve que estamos diante de uma aparente contradição entre Paulo e Tiago, porque a Bíblia não se contradiz. A Bíblia tem um autor único, o Espírito Santo, por detrás dos homens que a escreveram. Na verdade, Tiago está complementando Paulo. Na verdade, Paulo fala da causa da salvação. Tiago fala da consequência da salvação. Paulo e Tiago, inspirados por Deus, estão tratando do mesmo tema, que é a salvação, porém de perspectivas diferentes. Paulo afirma que a salvação só pode ser recebida pela fé e mais nada. Tiago afirma que a salvação é reconhecida, é vista somente pelas obras.
Paulo ensina que nós somos justificados diante de Deus pela fé. E Tiago ensina que nós somos justificados diante dos homens pelas obras. Paulo ensina que a prática de obras constantes na lei de Deus não podem nos salvar. Tiago ensina que a fé que não tem obras não pode salvar. E juntos, irmãos e amigos, Tiago e Paulo nos ensinam que nós somos salvos por uma fé que opera obras. Então, eu estou pregando nesta manhã que a fé que não tem obras como consequência não salva o pecador. Por que a fé sem obras é morta? Hoje estudaremos as 3 razões que Tiago, inspirado por Deus, esclarece por que a fé sem obras não pode salvar o pecador. Em primeiro lugar, a fé morta é rebaixada. Eu leio para você Tiago 2, de 14 a 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé morta, meus irmãos, ela é rebaixada no sentido de que a pessoa rebaixa apenas na condição da fala, da conversa, sem executar a ação, sem qualquer atitude, tá entendendo? A expressão que Tiago usou aí, se alguém disser, esclarece isso. A pessoa apenas fala que tem fé, mas de fato, a fé que possui é morta. Isto é, não salva ninguém, pois fica apenas na conversa e não parte para a execução. Jesus também exemplificou esse tipo de fé que não salva, essa fé morta. Isso está lá em Mateus 7, 22 e 23, que eu leio para vocês. Vejam só. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Logo depois de dizer essas palavras em Mateus 7, Jesus contou a parábola do homem prudente e do homem insensato. Lembra-se? O homem prudente, ele ouve a palavra de Deus e a pratica. E ele é comparado com o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E essa casa nunca será abalada. O homem insensato, por sua vez, ele ouve a palavra de Deus também, mas não a pratica. E Jesus fala que ele é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. E quando veio a chuva, ela foi completamente destruída. Tiago, irmãos, ele prossegue seu discurso fazendo uma pergunta de retórica. Porventura, essa fé, só de conversa, essa fé que a pessoa fala que tem, mas não pratica, esse tipo de fé pode salvar alguém? A resposta é um grandioso não. Esse tipo de fé, só de fala, só de boca, não salva ninguém. A fé que fica só na profissão de fé não salva ninguém. Talvez você conheça uma pessoa que uma vez declarou que Jesus é o Senhor da vida dela.
que uma vez levantou a mão na igreja e, como dizemos, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E não pratica a palavra de Deus. Nunca mais. Essa pessoa está no mundo. Esse tipo de fé que ela diz que tem, salva o pecador? A palavra de Deus, Tiago, inspirado por Deus, está dizendo que essa fé não salva ninguém. Essa fé é de boca. Assim, Tiago prossegue dando o exemplo de uma pessoa que diz que é crente e vai visitar um irmão que está com fome e que está sem roupa. E aí ele fala para o irmão assim: ah, irmão, se alimente, se esquente. E em momento algum dá uma roupa e dá um alimento para o irmão. Essas palavras vão esquentar o irmão sem roupa? Estas palavras vão alimentar, matar a fome do irmão sem comida? Obviamente que não. Palavras não esquentam, palavras não alimentam. Da mesma forma que fé sem obras salvam. Está entendendo o que Tiago, inspirado por Deus, está dizendo? Alguém que diz crer em Jesus precisa amar biblicamente o próximo. Pastor, quem é o meu próximo? É toda pessoa que Deus coloca na sua vida. E o amor bíblico não é sentimento, não é paixão. O amor bíblico é ação, é atitude, é fazer algo, é suprir as necessidades físicas, emocionais, sentimentais, todas as necessidades da pessoa que Deus coloca na sua vida. Então, nesse primeiro momento, a lição que nós temos aqui, se você é um cristão ou se você está me ouvindo e acha que tem a vida eterna, ou não sabe se tem a vida eterna, a lição aqui, a decisão que cada pessoa tem que tomar é: se você tem fé em Cristo, então a sua fé tem que ser do tipo que pratica a palavra de Deus. Essa é a fé salvadora. Você vai praticar a palavra de Deus. Então nós já vimos que a fé morta é rebaixada. Agora aprenderemos a segunda característica da fé morta. A fé morta é rejeitada. Eu leio para vocês Tiago, capítulo 2, versículos 18 e 19. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Agora Tiago fala da fé morta que é rejeitada por Deus, porque ela é uma fé incompleta, assim como a fé dos demônios. A fé que salva o pecador é do tipo de fé que terá como consequência a prática das boas obras, a prática de fazer a vontade de Deus. A fé salvadora é, portanto, uma fé completa, pois tem a confiança e tem também a obediência em executar o que Deus pede. A fé salvadora confia e executa. A fé salvadora tem como consequência a realização das boas obras. Paulo ensinou o mesmo em Efésios 2, de 8 a 10. Vejam só o que ele fala nesse texto, o apóstolo Paulo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Está vendo como Paulo também ensina que a fé salvadora é uma fé que faz as obras de Deus? Quem é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Quem é corpo de Cristo? Realiza a obra de Deus hoje por Jesus.
Por quê, pastor André? Porque Jesus está aqui neste mundo apenas espiritualmente. Fisicamente, Jesus está sentado no seu trono. Jesus está no céu, fisicamente. Espiritualmente, ele está aqui conosco. Mas Jesus continua realizando a sua obra no mundo. Qual que é a obra de Jesus no mundo, pastor André? É testemunhar da palavra de Deus. É falar da salvação de Deus. E Jesus está aqui por meio de cada crente no Senhor Jesus Cristo, realizando a vontade do Pai. Quem é igreja, realiza a obra de Deus. A fé salvadora é demonstrada pelo cristão por meio de suas obras. Quem crê e não faz as obras de Jesus, não possui fé salvadora, possui fé demoníaca, como Tiago citou aí. Por isso, é muito difícil entender alguém que se diz membro em nossa igreja local, que é uma igreja missionária, que é uma igreja que ensina que o crente deve ser luz, deve ser sal, deve ser testemunha de Jesus Cristo, da salvação que há em Cristo, da vida nova que há em Cristo. É muito difícil de entender alguém que é membro de uma igreja como a nossa e não evangeliza, e não envia missionários. Porque esse tipo de fé é incompleta, é rejeitada por Deus. É uma fé sem obras e, portanto, não salva. É a fé dos demônios, como nós ouvimos aqui. Sabe, irmãos, Tiago está falando que os demônios acreditam na doutrina principal dos judeus, o Shema de Deuteronômio 6,4. O que está escrito lá? Está assim, ó: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Os demônios creem nisso. Mas, apesar de terem essa fé ortodoxa, a fé correta, nesse sentido doutrinário, os demônios serão condenados no lago de fogo. A Bíblia nos ensina isso. Não serão salvos. Por quê? Porque creem e não fazem. Possuem fé incompleta. Possuem fé morta. Na verdade, os demônios são adversários. Além de não fazer as obras de Deus, ele se opõe a elas. E sabe, meus amigos, amados irmãos, muitas pessoas que se dizem religiosas, até se dizem crentes, se opõem à obra de Deus. Quando condenam o dízimo, que é essencial para a vida da igreja local. Quando se opõem às ofertas, que é necessário dinheiro para fazer a obra de Deus, quando criticam a igreja local, quando falam mal dos irmãos, na verdade, estão sendo adversários. Evidência de uma fé incompleta e, portanto, morta. Eu vejo pessoas criticarem o dízimo na igreja. Que coisa! Deus pediu 100%. Deus pediu, Jesus Cristo ensinou que se o homem não perder a sua vida, ele não vai ganhar. O que são 10% para quem tem a vida eterna. Interessante, né? Muitos que se dizem crentes vivem na prática do pecado sem qualquer temor. Interessante isso, né? Talvez você conheça pessoas assim. Você que me ouve aí. Dizem que é crente, mas há anos estão na prática do pecado. Sabe o que eu digo sobre estes? São pior que os demônios. Ô pastor, que coisa forte. É sim. Tiago está falando aí. Porque os demônios têm medo, estremecem de Deus. E pessoas que se dizem crentes e vivem na gandaia, no mundão, e vivem no pecado, na prática do pecado, não se importam com Deus. São pior que demônios. A fé delas é pior que demônios. Pastor André, que coisa forte o senhor está falando. Pois é, mas analise a minha fala, a minha exposição e vê se não está de acordo com a palavra de Deus em Tiago. Então, nós temos uma lição aqui. A lição aqui é: eu, que tenho fé em Cristo,
executarei a obra de Deus. É isso que Tiago está ensinando. Se você se diz cristão, execute a obra de Deus, que ele quer de você, que ele pede para você na palavra de Deus. Muito bem, nós já vimos que a fé morta é rebaixada, né? No sentido que a pessoa só diz que tem, mas não pratica. E nós aprendemos aqui que nós temos que praticar a palavra de Deus. Nós acabamos de ver que a fé morta é rejeitada. E nós aprendemos que temos que executar a obra de Deus. Agora aprenderemos por último, nessa manhã, que a fé morta, ela é reprovada. Não passa na aprovação. Vamos ler o texto de Tiago 2, de 20 a 26. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu já fiz a comparação com Paulo e Tiago no início da introdução dessa mensagem, e agora nós vamos se ater a esse texto aqui. Tiago está falando que a pessoa que tem uma fé morta também não passa na provação. Sua fé é reprovada. Abraão, que é o exemplo que ele dá aqui, um deles, foi aprovado quando teve a sua aprovação. Tirou nota 10 no vestibular de Deus. Quem tem fé morta é diferente da fé que nós vemos em Abraão, em Raabe, nos heróis da fé. É diferente. A sua fé é reprovada quando vem de um ser humano vão, insensato, literalmente vazio, defeituoso. Este homem que tem uma fé vã é uma fé fraudulenta. Sua fé é uma farsa, uma mentira. Tiago cita então o exemplo de Abraão. E nós precisamos entender o que Tiago está dizendo aqui. Lá em Gênesis capítulo 15, Deus promete a Abraão um descendente. Gênesis 15. Está entendendo? Deus chama Abraão para fora da sua tenda, no deserto. Você imagina a escuridão, os trilhões de constelações no céu, impossíveis de serem contados. Então Deus promete para Abraão: olha, Abraão, a sua descendência vai ser como essas estrelas aí. Abraão, você pode contar as estrelas? Obviamente que não. Então, Abraão, vai ser assim a sua descendência. E naquele momento, Abraão é salvo. Porque diz o texto assim de Gênesis 15, 6, que é citado aqui por Tiago. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Tiago está falando que Abraão foi salvo porque creu em Gênesis 15. Abraão creu no Senhor com uma fé verdadeira. Somente muitos anos depois é que Deus pede para Abraão sacrificar em Isaque. Isso em Gênesis 22. Portanto, o que Tiago está dizendo é que Abraão foi salvo por uma fé que tinha obras.
Abraão exerceu fé completa, uma confiança que tinha como consequência a obediência à palavra de Deus. Deus pediu para Abraão, muitos anos depois dele ser salvo: Abraão, sacrifica seu filho Isaque. E Abraão obedeceu. Tiago está dizendo que a fé de Abraão era completa porque tinha obras. Abraão exerceu esse tipo de fé completa, com consequência a obediência à palavra de Deus. Ele conclui que o homem não é justificado pela fé morta, e é verdade. É isso que Paulo também ensina. Fé incompleta, sem obras, não salva. Paulo diz que a fé que salva, a crença que salva é uma fé de todo o coração, ou seja, é a fé que faz, que obedece, que tem como consequência as obras. Mas o homem, então, somente é justificado pela fé que tem como consequência a prática das obras de Deus. A fé que não é só de boca, mas a fé que é de boca e de atitude, que testemunha e que faz. A fé de Abraão se demonstrou para os homens, em Gênesis 22, aprovada por Deus, quando Abraão obedeceu a palavra do Senhor e sacrificou seu filho Isaque. Aí você pode pensar assim: não, pastor, Abraão não sacrificou Isaque. Sacrificou sim. Em seu coração ele sacrificou. O cutelo já estava lá, já tinha descido para Abraão, ele já tinha executado no coração dele o sacrifício de Isaque. Então nós sabemos que Deus interrompe aquilo, porque Deus queria deixar demonstrado para a eternidade, para nós seres humanos, que a fé que salva o pecador é uma fé que obedece. E aí nós sabemos, no final da história, que Deus providenciou um cordeiro e Isaque não foi morto, porque Deus nunca intentou isso. Deus queria só deixar demonstrado para nós a fé de Abraão, a fé que salva. O nosso herói da fé, o amigo de Deus, o pai da fé. Está entendendo? E Deus deixou registrado que a fé que salva é a fé de Abraão. Uma fé completa, uma fé que obediência. Assim, o ato de obediência de Abraão em Gênesis 22 comprovou sua fé salvadora de Gênesis 15. Da mesma forma, Raabe teve fé completa, com obras. Por isso ela foi justificada. A obra de Raabe, que comprovou a sua fé, foi arriscar sua vida para proteger e salvar os 2 espias israelitas. Como Tiago é prático, né? Ele dá 2 exemplos, 2 expoentes de Abraão, o pai da fé, e daquela que foi uma prostituta. Por que será que ele faz isso? Porque eu e você, meus irmãos, estamos aí nesse meio desses 2 extremos. Mas temos que ter uma fé completa. E a lição a ser aprendida aqui com Abraão, com Raabe, com o exemplo que ele dá, que um exemplo óbvio para todos nós, que o corpo humano sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. A lição que nós temos que tirar aqui, a decisão que nós temos que tomar aqui é: eu obedecerei à vontade de Deus. Não serei egoísta, como o mundo é egoísta, como o ser humano é egoísta, egocêntrico. O cristianismo é Cristo no centro, e não o homem no centro, não o eu no centro. Então decida: eu obedecerei à vontade de Deus, como Abraão, como Raabe, como os heróis da fé. Eu concluo esta mensagem. Nós vimos hoje 3 características da fé morta. A fé morta é rebaixada. A pessoa só diz que crê, mas não faz. Então decida: eu praticarei a palavra de Deus. Nós vimos que a fé sem morte é rejeitada, assim como os demônios são rejeitados por Deus. Que decisão, pastor, eu tenho que tomar aqui? Como tem que ser minha fé aqui? Eu executarei
a obra de Deus. Acabamos de ver, em último lugar, que a fé morta é reprovada. Não passa na hora da aprovação do vestibular de Deus. É como aqueles da parábola do semeador, lembra? 3 caíram fora. As riquezas, né? As coisas do mundo, pularam fora, amaram o presente século, né? Só um tipo de solo ali foi aprovado. Então a fé morta é reprovada. Que decisão eu tenho que tomar aqui? Eu tenho que tomar a decisão que Abraão tomou, que Rabi tomou. Eu obedecerei à vontade de Deus. Pai, abençoa essa palavra. Ensina teus filhos. Salva almas, Pai, para a tua honra, para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos plantando uma igreja no distrito de Bonfim Paulista. Eu peço a sua ajuda. Ore por nós. Nos ajude. Envie este vídeo para pessoas que a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Nos ajude em nosso canal, ativando o sininho, dando like aí e principalmente, ore por nós. Deus os abençoe. Que o Senhor Jesus Cristo vos conceda a paz e a graça, porque só Ele pode fazer isso. Amém.